Olá, bem-vindos a mais um Conselho e Conselheiros. Hoje muito especial para mim. Uma amiga, uma colega do curso de conselheiros viajou de Uberlândia a São Paulo só para gravar com a gente. Que honra. Sim, com certeza. Estamos muito animados para a tela por aqui para conversar um pouco sobre essas questões de conselhos familiares e também das PMS. E de volta com o Cris. Tudo bem? Tudo bem, Glauco? Tudo bem, Nick? Com a nossa convidada aqui, e eu já tive um papo com ela ali nos bastidores, e se tivesse gravado era um podcast por si só. Olha aquilo só. Ali, muito bacana. Glauco, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês de novo, prazer estar com a nossa convidada. Espero que a gente consiga produzir um conteúdo muito bacana para todos que nos assistem aqui, Nick. Eni, obrigado por ter viajado, dedicado o tempo para estar aqui, se preparado tanto para compartilhar dos seus conhecimentos, sua experiência. E eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco de você. Eu que agradeço, estou lisonjeada. E realmente é muito bom, né, a gente ter a oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito, que é a governança, a importância dela, seja nos conselhos, seja nos projetos, independente de segmento, de porte. Então, é muito bom. E eu estou lisonjeada com a oportunidade. E principalmente, José, da gente se rever, né? E poder abraçar, porque a gente só tinha abraço virtual, e os dois. Exato, porque quando nós escolhemos fazer o curso de conselheiros, nós tínhamos essa expectativa de fazer esse relacionamento, estarmos juntos. E o que aconteceu? A pandemia. Nós somos a única. Foi a única. Nós tentamos, né, por grupo, interagir, mas poucas pessoas se mantiveram conectadas, né? E que bom que a gente conseguiu se manter. E você veio da onde para estar aqui com a gente hoje em São Paulo? Só dar um detalhe, né? Se eu hoje estou numa mesa de cibersegurança, eu devo você. Obrigado, Eri. Conexão. Esse cara é o cara das conexões. Não, e ele gosta do tema, encanta e leva a gente junto. É muito bom. E você veio da onde? Bom, eu sou uma paulistana que hoje vive em Uberlândia. Então você nasceu em São Paulo? Sou paulistana, sou ali do Ipiranga, da Rua do Grito. Mas a minha formação profissional nessa área de conselhos, de finanças, foi São Paulo. Né? A minha primeira experiência profissional foi numa universidade na área de RH, onde eu me formei, eu sou administradora, e terminei como docente. Só que eu tive uma oportunidade de participar de um processo seletivo, então eu fui a primeira gerente mulher externa. Que incrível! E eu tinha que dar certo. E dei, graças a Deus dei. Então, eu passei pelo conglomerado Alfa, né, Luiz de Faria. Depois disso, quando foi vendido, eu também fui para a parte de investidores institucionais. Passei pela Risk Office, que é uma empresa de software, né, de gestão de risco financeiro e risco operacional. Passei também pela Crescimento, que é um outro lado que eu gosto muito, que eu adoro pessoas. Então, a Crescimento é uma empresa... Hoje ela é internacional, mas é uma empresa de líderes, né? Formação de líderes do futuro. E quando eu retornei para Uberlândia, eu retornei por uma questão familiar e tive oportunidade que eu falei, agora eu quero mexer com conselho. Eu acho que eu já tenho experiência em RH, comercial, financeiro. E que ano foi isso? 2012. Tá. Aí eu fui para uma consultoria referência no Brasil no agronegócio, chama M Prado Consultoria, que foi um case de sucesso, porque durante 13 anos eles foram os únicos prestadores de serviço da Syngenta em formação de liderança. E aí nós criamos o pilar de governança familiar. E foi muito bom. Nós fizemos 44 projetos, foi muito gostoso. Mas o motivo que eu fui para Uberlândia, eu tive que continuar lá e eu falei, não, agora eu vou parar de viajar. E com a pandemia, o mundo veio para dentro da minha casa. Gosto de pessoas, gosto de estudar,
veio para dentro da minha casa e eu comecei a fazer os cursos que eu ainda não tinha feito. Eu fui muito criteriosa na minha academia, né? Eu cheguei aqui em São Paulo, na época o que era importante era comércio exterior. Quem tinha comércio exterior? Unip, fiz. Aí, depois, o importante era financeiro, fiz FGV. Depois eu peguei e fiz INSPER. Aí fui para economia na USP. Então, e vem, né? Depois Dom Cabral. Agora também fiz Sociedade de Mentoria Brasileira. Uma conselheira completa, né? Eu fui, porque eu acho assim, que a expectativa do cliente é que um conselheiro ele vem de uma forma sistêmica. Ele é especialista num pilar, mas ele tem que ter uma forma sistêmica. E tem bagagem, né? Tem que ter bagagem, né? Ele tem que ter alguma coisa que fala assim, não, agregou, né? Realmente agregou. E de conselho, eu participo desde a universidade, que eu participava no conselho maior, que era o conselho universitário, como representante dos técnicos administrativos, que na era eu era. No conselho de curso, eu era representante dos alunos. Aí vai para o banco, eu também vou para o conselho sênior, para o comitê sênior, por causa das operações que eu levava. Então, esse mundo de conselho faz muitos anos que está na minha vida. E a questão de governança está dentro, que é código de ética, regras, essas coisas faz parte do meu DNA. Então você buscou, né? Você não buscou uma posição de conselheiro, ela surgiu na sua vida foi, desde sempre, né? Naturalmente. Você não teve aquela hora de virar a chave e falar, não, agora eu quero ser uma conselheira. Não, você já era, né? Sempre foi. Muito bacana conhecer a tua carreira, a tua profissão, a tua experiência. Mas quem é Eni? Pessoa Eni, de família, o que você gosta, quais são os seus hobbies? Bom, eu sou sagitariana, né? Então, sagitariana adora vento no rosto. Sempre em movimento. Sempre em movimento. Assim, depois da pandemia, aqui em São Paulo, nos meus 25 anos, eu fiz dança de salão, fiz night bike, eu fazia trilhas, finais de semana de bicicleta ou de jipe, e além de estudar e trabalhar. Lá em Uberlândia as coisas são mais restritas, mas hoje eu consigo fazer assim, um pouco de atividade. Por exemplo, 2 vezes por semana eu faço beach tênis e tênis. Fantástico. Eu consigo fazer umas 4 vezes por semana, além de sábado e domingo que eu ando 2 quilômetros com a minha mãe, eu faço 10 quilômetros andando. E nado também aí uns 2 quilômetros por semana. Fazendo mais que a gente juntos. Eu gosto de movimentar. Então, isso eu faço parte da manhã. E como uma pessoa de governança que gosta de regra, metas, aquela coisa toda, um período do dia é para estudar e fazer as entregas, né, de projeto, de conselho. E o período da noite aí é um teatro, coisa quanto tem. Mas eu realmente procuro, gente, porque eu acho que é muito bom a gente gastar o dia da gente muito. Eu acho que uma característica interessante das pessoas que a gente conversou, que nós conversamos aqui, é essa questão da vivacidade, da energia. A maioria das pessoas que vieram aqui tem essa gana. Tem energia. Tem essa energia. Faz um monte de coisa. Faz um monte de coisa. E isso são as experiências adjacentes, né? Que a gente fala, que traz todo um complemento para o conselho, né? E procuro fazer as coisas coletivas. Né? Eu gosto de fazer as coisas de forma coletiva. Por exemplo, natação é um grupo de pessoas que às vezes que é um a gente esporte sai solitário, até, é mais solitário, mas... Às vezes sai até para nadar numa represa e tal, mas, lógico, tem sempre o final da coisa é celebração. Antes de vir, por exemplo, agora... Esse final de semana foi o primeiro torneio de tênis que eu participei. Olha só. Eu era de idade a mais velha e a iniciante. Mais velha e a mais nova. Exatamente. Mas vocês acreditam, eu dei umas 3 boladas lá que o povo filmou e tá me parabenizando e eu fiquei... Que legal. Eu vou. Então é isso, a INI é isso. Né? Além, gosto muito de estudar.
Fantástico. Todos os dias eu leio coisas novas e não só da área geral. Eu gosto de cultura geral. Ah, que interessante. E como cibersegurança chegou na tua agenda? Antes da gente se conhecer, cibersegurança já estava lá ou você olhava outros riscos que não esses tecnológicos? Não, eu sempre foquei mais nos projetos, nas reuniões, indicadores financeiros, indicadores de marketing, indicadores de RH. A da segurança foi realmente o divisor, foi no nosso curso na Dom Cabral. Que legal, porque quando eu estava fazendo esse curso, eu criei essa persona do conselheiro de cibersegurança e eu estava testando a aderência. Foi muito difícil, assim, nas reuniões que a gente simulava, fazia, assim, não conseguia ter ali o engajamento do pessoal. Rapport com todo mundo. Não tinha. Tivemos algumas conversas sobre isso, Foi, de como lembra, trazer, durante o curso? como engajar o pessoal, como fazer com que eles pensassem também em Exato, cibersegurança. E aí depois a gente criou um grupo, nos comunicávamos naquele grupo, acho que eu sou o que mais posso no grupo lá, porque eu quero que o pessoal tenha esse conhecimento de cibersegurança, e uma outra pessoa realmente acabou engajando e usando esse conteúdo. Mas, Eni, acho que foi você que mais abraçou o tema. Mas assim, o cibersegurança é igual governança. Nós sabemos que é importante, nós sabemos que existe, mas a gente não acha que não precisa, acha que não tem. Mas minimamente todo mundo tem, né? Na sua própria vida, né, Eni? Na sua vida pessoal, né? acho que... A partir do primeiro IP, acabou, né? Todo mundo tem. Hoje em dia, todo mundo tem uma vida digital. Então, os conceitos de segurança que a gente aplica nas empresas, que a gente prega, eles são... A gente gosta de fazer esse link, né? Ele é válido para o nosso dia a dia ali. Ninguém quer ter sua vida exposta, ter um vazamento de informação pessoal. É um conceito muito parecido, né? Então, é um papel de todo mundo. Todo mundo tem que ter essa preocupação. E a sua identidade física e digital hoje, elas se misturam, né? Não tem jeito, não tem jeito. Assim, eu já falei disso. Outra coisa, Nico, vamos relembrar, eu tenho um material de apoio, eu tenho um e-book, né, que é focado para pequenas e médias empresas, então começo na história, proposta, e a gente termina no manual. Aí passei para ele dar o feedback, ele falou assim, infelizmente, não tá bom. Aí não tem fala de cibersegurança. tem que criar um capítulo específico. Capítulo para isso. Ela fez. O meu e-book hoje tem. Eu atualizei. E hoje, Eni, você falou de pequenas e médias empresas, né? É o segmento que mais sofre com ataques cibernéticos. Assim, as seguradoras americanas que estão mais próximas desse mercado soltam números mostrando que os maiores pagadores de resgate em termos de ataques cibernéticos são as pequenas e médias empresas, porque eles não têm essa preocupação proativa, eles têm o seguro e depois corre atrás para resolver o problema. Então, acho que o papel de você falar com esse público de forma recorrente sobre o assunto é extremamente importante, porque tem e vai gerar impacto para todo mundo. Perfeito. Eu acho que também é a camada que menos tem serviços de segurança ou talvez acesso a serviços de segurança hoje. Hoje você vê as empresas todas trabalhando com empresas de segurança trabalhando com grandes empresas, indústrias, mas etc. poucas empresas querem trabalhar com os pequenos. Então tem um gap aqui mesmo que aumenta o risco de incidentes nessas empresas. Né? E aí é uma coisa que eu também procuro falar, né? Que à medida que as coisas vão popularizando, democratizando, o custo vai diminuindo, né? Então, eu acredito que nesse momento já existem ferramentas adequadas para qualquer porte e segmento de empresa. Então, como que eu falo desse assunto? Eu pego as estatísticas mundiais, estatísticas nacionais e por segmento e porte. Então, fala assim, não adianta, não acontece só no vizinho. Vai acontecer. Então, vamos ser proativos. Vai esperar acontecer, né? Eu não sei, eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é da TAM. Eu tenho certeza que aquele exemplo do avião cair dentro de uma unidade da TAM, ninguém tinha previsto esse risco. Agora tem. Eu acredito que mundialmente se prevê mais coisas que podem acontecer dentro do seu
do nosso quintal. Exatamente. Né? E não cibersegurança só do parece quintal. muito com essa relação que você fez da aéreo, né? Porque quando o ataque acontece, não é só uma coisa, né? É uma sucessão, né, de eventos que geram esse impacto muito E maior. chega no final no ataque, né? Então, E muitos deles, a gente já estava conversando isso, tem a ver com quem? As pessoas, o fator humano. E qual que é a tua visão do fator humano? Qual que é o peso disso dentro dos riscos, do que está acontecendo hoje em relação à cibersegurança? Então, eu falo também que é um assunto de todos, né? E considerando que a educação transforma, que uma empresa, a gente precisa da questão do engajamento, né? Então, não pode se falar só em ferramentas. Nós temos que falar da cultura organizacional, mostrar que isso é responsabilidade de todos, mostrar que eles, né, eu tenho um outro exemplo que da Nokia, o presidente da Nokia, quando tinha Nokia, falava que as inovações, as melhorias, 70% não vinha internamente, vinha do usuário. Então, mais do que nunca, né, vocês têm aí as estatísticas da representatividade do capital humano que deixa, né, facilita a forma deles usarem de ter ataques. Então, se aqui é significativo, vamos trabalhá-los, vamos falar com eles, olha, não pode fazer isso, ou então incentivar que quando eles percebem algum ataque, ou que tem possibilidade de ter um ataque, avisar a área e ser divulgado isso, ser estimulado, a palavra certa é essa, e ser estimulado que eles realmente falam o que é que eles estão vendo que os outros não estão vendo. E é importante. A gente fala um negócio na área de segurança, né? Falou-se muito tempo que o ser humano, a pessoa, é o elo mais fraco da segurança. Ok, mas é o elo mais importante. E é a primeira linha de defesa. Então, assim, se ela é o mais fraco, ela é o mais importante e é a primeira linha, ela tem que ser capacitada, ela tem que ser treinada, porque ela tem que fazer parte desse jogo. Mas o time de segurança sozinho não ganha. Se você não levar essa cultura e não levar essa responsabilidade para todos como deve ser, como a Eni colocou, a gente não vai ganhar o jogo. E tem uma outra visão que eu acho que é muito importante, que conecta isso tudo que vocês falaram, que existe o privacy, o security by design, ou seja, você cria o teu produto, você cria o teu projeto com segurança embutido. Mas agora existe uma camada justamente que conecta isso tudo, que é segurança baseado no humano. Ou seja, não é que o humano vai fazer, mas ele interage em todo o processo. Não adianta você ter os melhores controles, mas se ele não tem a consciência, a cultura embutida nisso, ele vai lá e não vai aplicar uma configuração correta. Se você olha os incidentes, com a exploração de vulnerabilidade, tudo isso, a grande maioria tem por trás o quê? Uma pessoa, que ela deixou de fazer algo que poderia proteger aquele ativo, ou que seja o que for. Então, se fala muito de human centricity, vamos dizer assim, na segurança agora, porque esse cara tem que estar conscientizado, ele está no DNA dele, que a importância daquilo que ele tem que proteger. Sem dúvida, a cibersegurança é uma responsabilidade compartilhada e isso toca o conselho, os executivos e cada um dos colaboradores. A partir do momento que você empodera esse usuário a ter mais conhecimento, depois que todos os controles, barreiras, camadas falharam, ele pode ser o que salva o dia, que ele, né, identifica aquele e-mail, reporta, o comportamento de alguém dentro da empresa inadequado é reportado. E quando isso, né, acontece, eles também serem enaltecidos. Né? Olha só, poxa, que bacana, a gente conseguiu evitar esse ataque através desse colaborador. E uma coisa que eu acho a mais difícil de todas, que é quando acontece alguma coisa, você foi lá e clicou num link, fez alguma coisa que dá aquele frio na barriga, que você fala assim, eu acho que eu não devia ter feito isso. Em vez de fechar o computador e sair correndo para casa, respirar fundo, levantar a mão, porque pra gente de cibersegurança ajuda tanto, porque se é só o seu computador que está infectado... Achar o paciente zero com um voluntário é muito mais fácil, né? Com certeza, porque depois que isso se espalhou, fica muito mais complicado, né? Não, e nós não podemos esquecer que o foco é cliente. E o cliente hoje é muito sensível. Ele olha assim, ó, ele está querendo já saber quem são seus fornecedores, ele já está querendo saber o grau de risco do cadastro dele lá. Então, e ele é a receita.
Então, tudo gira em função da privacidade do seu cliente, né? Da sua reputação, né? Porque qual que é o valor de uma marca? Passa por reputação, passa por regras, passa por valores. Então, hoje esse assunto, mesmo, né, dos meus... Porque eu começo primeiro com a contribuição da elaboração do manual, missão, visão, até nós chegarmos depois no conselho. Então, quando chega no conselho, os instrumentos de governança já estão e você tem um mandato. E o que está acontecendo? A diversidade do conselho, mais o que aconteceu na pandemia, dessa agilidade da gente aprender, e mais as ferramentas que hoje dá para as informações virem, você tem o termo de confidencialidade antes. Então, é um assunto recorrente. Ele está junto da pauta de inovação, de processos tecnológicos e de pessoas, ele está na pauta de sustentabilidade, ele está na pauta do ambiental, do social, isso tudo a cibersegurança está aliada. Sem dúvida. Então, não tem jeito, né? Quem não sabe, quer dizer, quem não sabe explicar, porque ele tem um passado, todo mundo tem um passado de ataque. Então, assim, não é independente de nível de conselho, se é administração, consultivo, de família, esse assunto hoje é recorrente igual ao assunto do capital humano. E agora eu vou aproveitar esse teu conhecimento, a tua maneira incrível de comunicar. Imagina que nós somos conselheiros que não entendemos que cibersegurança é importante, que é um risco relevante. Como que você se comunicaria com a gente para tentar passar esse conhecimento e, com uma linguagem, né, do conselho, nos convencer a ter esse tema com mais intencionalidade na agenda do conselho? Bom, primeiro, é um assunto que está dentro do propósito. É um assunto que tem possibilidade de acontecer. É um assunto que tem probabilidade que, se acontecer, trazer problema de financeiro, social e de reputação. E eu, como conselheiro, já deveria estar balançando a cabeça, né? Então, se todo momento você está fazendo assim, você já está convencido. Já tem a resposta, né? Aí você ainda desce um pouquinho mais. Com isso, o objetivo central é esse, os resultados chaves serão esse, e aqui, como que nós vamos fazer, quem é que vai ser beneficiado, qual é o quanto e o como. Você entendeu? E você está vendo isso acontecer nesse mercado onde você atua como conselheira, nas empresas familiares, nas empresas que não são listadas em bolsa, você vê esses assuntos mais fora do métier tradicional chegando nos conselhos e fazendo parte e sendo discutido? Se não estão sendo, e eu, daquele momento em diante, eu faço parte desse conselho, ou eu estou implementando, aí a pauta vem junto. Aí eu dou a iniciativa de falar, gente, está faltando nós discutirmos isso. Mas é catalisador desse... E a gente precisa saber o que é que precisa ser feito. Porque existe aquele ditado que eu gosto também muito, do John Kennedy, que a gente tem que trocar o telhado enquanto o céu está ensolarado, né? Então, vamos fazer antes. Né? E na governança nós falamos uma outra coisa também. Vamos criar as normas, vamos fazer os instrumentos. Agora, enquanto o ambiente está harmônico, nós saímos para o shopping, os cônjuges estão tudo bem, os filhos... Vamos fazer agora? Vamos trazer o valor futuro para o valor presente, porque aí a hora que o fato acontecer... Nós já sabemos, vocês lembram aquele dia nós discutimos, isso está no documento, isso está em ata. Então, assim, eu gosto, né, como falei para vocês, eu gosto de pessoas, eu gosto de regra, eu gosto de metas audaciosas e desse pensamento sistêmico. Porque se acontecer, a gente, num momento harmônico, com paz, a gente pensou, falou, olha, lembra, nós pensamos que aconteceu com fulano, aí nós falamos que ia fazer isso, aquilo outro. Eu acho que fica menos doloroso, né, do que a gente só atuar
depois que tá a dor. Ieni, você participou pelo teu histórico de grandes empresas do mercado financeiro, de outras indústrias, e agora está focado nas empresas familiares, nos SMBs aí tudo, né? Qual que é o maior desafio para você como conselheira? Seja do lado dos donos, seja do lado dos conselheiros? Bom, no tema de cibersegurança, vamos conectar aí. Então, como eu geralmente começo como consultora, então quando se implementa o conselho, já está num patamar superior. Nós já discutimos isso na hora da elaboração do projeto. Você entra antes da formação do conselho para estruturá-lo. E aí já entra na tua... Então, ele já está lá. Nós já definimos quais vão ser os indicadores, nós já definimos o planejamento estratégico, né, a visão de futuro. Então, isso já está pronto. Quando você vai para implementar, aí é pôr a mão na massa. E eu acompanho eles mais 1 ou 3 reuniões para ajudar na implementação. Porque, às vezes, o perfil de conselheiro externo que a empresa precisa não é o meu. Mas eu já está aqui, está pronto, está aqui a cartilha. A hora que o conselheiro externo chega, o que ele vai assinar? Ele vai assinar o termo de posse, ele vai ter o conhecimento do código de ética, de qual que é o planejamento, o que se espera dele. Então, ele já vai ter para o mandato dele, da parte estratégica, ele já vai ter conhecimento no seu termo de posse. Sim. E quando a gente fala de conselho familiar, a gente já discutiu bastante o conselho administrativo, o conselho consultivo. Quando que se decide criar um conselho familiar e o porquê dentro de uma organização? Bom, conselho familiar é para que um ambiente não contamine o outro. Né? Então, é por isso que a gente indica o conselho familiar. Então, o conselho familiar, você faz o plano de desenvolvimento. A mesma coisa, você faz propósito, visão, também o plano de desenvolvimento individual. Você vai fazer o seguinte, porque tem 2 extremos que também todos os extremos são ruins, né? E na governança tem o extremo daquele fundador que não quer que a família venha para dentro de casa, dentro do negócio. E tem aquele que obriga, fala, olha, aqui é a galinha dos ovos de ouro, eu não quero saber do sonho dele. É aqui que dá. Então, essas 2 coisas são muito ruins. Quando a gente vai para o conselho de família, e eu também gosto de começar pelo conselho de família, porque negócio muda. Família tá não. Né? A gente até brinca, né? Família corre por aqui, negócio corre por aqui. Então, a qualquer momento você pode mudar. Família, DNA. Então, assim, no conselho de família, por que a gente também fala desse assunto? Por causa das redes sociais. O que você pode publicar? O que você vai... que os comportamentos que você vai ter que não vai vir a público. Porque hoje, eu ia dar um exemplo, mas não posso dar não. Me desculpa. Não tem problema. Não, mas não posso mesmo não. Mas assim, você hoje, uma coisa que você faz ali, e se você tem uma rede... Tem um paparazzo do lado. Tem. E não apaga, né? Fica pra tua vida toda. Talvez ela vai ser lembrado daqui 5 anos. Né? Então, a gente precisa, aí que eu estou te falando, nós precisamos deixar cada um dessa família consciente do papel dele também. Né? E principalmente ajudar, porque é muito difícil, o sucedido na jornada dele com a família, com a expansão da família, do momento que vai ter cogestão e do momento que depois ele vai ser só o guardião estratégico, do delegar, não delargar, porque né, um tal do delargar não dá, mas do delegar. Então, eu gosto muito, às vezes até eu consigo convencer
Diante do conselho consultivo, a gente faz o conselho de família para eles amadurecerem entre eles. E de casa eles ficam um conselho de sócio, ainda sem consultivo, mas também de mostrar para eles o entendimento dos números que vão vir. E para ter certeza que aquele propósito, aqueles valores da família estão sendo garantidos dentro do negócio. É uma outra abordagem, né? Um outro mundo. É um outro prisma, né? Assim, a perpetuidade do negócio, a preocupação que o cara que concebeu o negócio, ele quer sempre perpetuar a sua ideia, aquilo que ele trabalhou. O legado mesmo, seu né? legado, ele quer deixar um legado, e normalmente ele quer deixar um legado para a família, né? Assim, ele quer que o filho, que a filha, que a família toque o negócio. E tem muito conflito nisso, né? Porque tem o choque de gerações, tem a mudança de objetivos, tem o pai não querer largar o osso de colocar os filhos para comandar e ele continuar comandando os filhos. Gerenciar isso não deve ser nada fácil, né? Então, por isso que eu amo fazer isso, né? Porque você começa, nós vamos falar da história, quais são os pontos relevantes, aí já, né? E ele já consegue e tenta também, a gente aí intensifica, né, alguns pontos dele e tal. Aí vem a questão do propósito, vem a missão, a visão, os valores. E isso está construindo junto. E tem uma pessoa externa, que outra coisa, gente, não dá para fazer esse tipo de coisa domesticamente. Tem que ser um externo, né? Com a independência, exatamente, com outros cases que já foram feitos. Então, isso é muito importante. Então, quando ele vê, você vai dando aquela importância para ele vai ficando, e a família também, que às vezes não teve oportunidade, porque não deixava. Então, eu sempre começo com o fundador, o cônjuge e os filhos maiores de 21 anos. Por quê? Gente, isso daqui vai ser a cartilha. Vai ser o que a gente vai reger, né? Nós hoje estamos aqui, no primeiro degrau, nós queremos chegar lá, como é que nós vamos chegar? Então, vamos falar de regras agora, está todo mundo harmônico. Lógico que tem conflito, lógico. Mas aí, quem que ajuda a gente? No instrumento protocolo de família, aliado ao advogado. Tem que trazer para a mesa, né? Tem que trazer para a mesa. Tem que fazer Tem que trazer, porque tem algumas coisas. Os debates, as perguntas difíceis tem que ter na mesa. Na hora que você fala de patrimônio, na hora que você fala de holding, né? Na hora que você fala, teve um caso emblemático que foi decidido que não podia ter união estável, não podia ter comunhão de bens e tal. Aí deu um pouco... vocês acabaram com o meu noivado. Ninguém queria casar mais. Ninguém vai querer casar comigo. E tem a batalha pelo posto de número 1, né? Porque assim, a empresa tem um CEO. E aí a pessoa tem 3, 4 filhos que se preparam e vão fazer o quê? Vamos jogar um jockey pô aqui para ver quem vai ficar com a posição de CEO e os outros vão ficar abaixo dele. Isso gera uma desarmonia muito grande, né? Não, e geralmente, às vezes, não é nem o mais velho, né? Então, por isso que a gente gosta de começar pela história e vir crescendo e fazer esse plano de desenvolvimento, porque eu quero sentar na sua cadeira. Tá, mas para eu sentar na sua cadeira, o que precisa? Precisa disso, disso, disso. Você tem? Não. Então, você vai ter que desenvolver e na época do processo seletivo. Né? Tem empresas que você fala assim, não, mas eu vou ter que definir minhas férias, eu vou ter que chegar... Estou pegando exemplo porque eu gosto muito dos exemplos simples. E aí você consegue depois fazer isso a instâncias maiores. Então, e com isso... Não tem como não ter cibersegurança junto. E aí você comentou, né? Você entra antes dos conselhos, faz toda uma preparação. Sim, Se formou o conselho. E aí, cibersegurança veio como um tema incentivado e colocado por você nessa consultoria. E começa a se falar do tema de cibersegurança. Como é que é essa relação? Como é que cibersegurança é abordada numa empresa familiar? Então, eu
gosto de aliar, né? Eu acho que sobre estatística, sobre casos, são os melhores argumentos, né? Então, se o foco é cliente, se o valor da sua marca está na qualidade do seu serviço, na reputação, isso tudo. Então, vamos supor, no financeiro, quanto que foi daquela ferramenta que a gente implementou de tecnologia que conseguiu segurar os ataques e teve o retorno que nós aprovamos? No RH, quanto do nosso treinamento que nós fizemos que isso ajudou aos ataques gerados internamente? Marketing. Quanto daquela ferramenta que ajudou, às vezes, não ter o ataque no nome dos clientes? Bem pragmático. Tangibilizado, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tem muita emoção, muitas paixões também, né? E aí a discussão não leva a lugar nenhum porque você não tem. Né? E, lógico, gente, eu não entendo. Então vamos logo. Vamos logo. Vamos lá, vamos conversar, me fala. Aí vem essas ferramentas, esses nomes. Por favor, eu não estou te entendendo. Faz de conta que eu estou no primeiro grau, fala a minha linguagem. Eu preciso entender, né? Porque a área técnica tem essa dificuldade, né? Porque está tão acostumado com a questão técnica. É natural, né? Eu tenho uma curiosidade do conselho familiar, não sei se é lenda urbana ou não, mas às vezes tem que acomodar um sobrinho, alguém da família no conselho para ter uma remuneração, mas ele não vai dar muito pitaco. Isso acontece ou não? Já está a governança muito elevada? Desculpa fazer essa pergunta. Acontece demais. É demais. Tem um caso que aconteceu lá em Tibé. Eu fui fazer essa consultoria lá em Tibé. Eram monges. Lá no Tibé. Uma empresa, capital aberto de monges. Ó, esse diretor não faz nada. Ele tá muito caro, que não sei o quê, patati e tal. Tem que demitir. Onde já se viu? Aí chamou Eni. Ele é meu genro. Ele é muito mais barato aí, deixa ele aí, pelo amor de Deus. Isso vai me dar um trabalho, pô. Fantástico. Ele é meu genro. Tá na conta, isso tá na conta. Fica tranquilo, eu sei e tal. Falei, mas como é que fica um mau exemplo? Não dá um período sabático, vai ficar mais barato. Você resolve isso com um período sabático. Sim. Né? E também já teve casos que na ponta da mesa chegou, demitiu o filho, foi bem avaliado e tal, tudo. Depois que demitiu, fechou a porta. Ele falou, agora eu sou seu pai, o que você quer para eu te ajudar? Olha só. Tem que ter, é uma maturidade. Você entendeu? Então, muito grande. A gente tem que desenvolver esse amadurecimento, porque são 3 chapéus. Né? Você tem o chapéu de executivo, o chapéu de pai ou de familiar, e tem o chapéu de sócio. Sim. Né? Porque você tem empresas que tem 2 ou 3 famílias, né? Então, é por isso que a gente bate de começar pelo manual. Vamos começar lá? Que é combinado, não sai caro. Quando você vai fazer uma casa, você primeiro não faz a terraplanagem, vai para depois pôr as paredes e o teto. Vou fazer a mesma coisa, gente. Com o avião em voo, sem problema nenhum. Vamos respeitar a maturidade. Como eu mexo com pequenas e médias, a minha metodologia que eu desenvolvi, eu faço isso em 12 encontros. Com eles, uma vez por mês, dou uma série de coisas para eles fazerem. Então, quando eles chegam para a gente discutir, eles já leram alguma coisa, eles já assistiram, já fizeram um D para. Outra coisa que eu gosto muito, o que eu estou fazendo e eu preciso continuar fazendo? O que eu estou fazendo e que eu tenho que deixar de fazer? O que eu não estou fazendo e que deveria fazer?
sabe? Eu acho que isso também é um raciocínio. A gente sabe que o conselho é o único que pode mandar o CEO embora. A gente aprende isso nas aulas, conversa bastante sobre isso. Teve um caso recente, né, da OpenAI, acabou indo lá para a Microsoft. O caso foi icônico. Esse foi icônico. Ele né? voltou turbinado. Exatamente, né? Caiu para cima. Ele caiu pra cima. Ele caiu de lado, mas caiu bem. Exatamente. Mas a gente viu essa dinâmica do conselho, né, com esses poderes ali para tomar essa ação. E uma coisa que eu acho que você conseguiu explicar bem para a gente, a questão de avaliação, porque o conselho, ele também deve ser avaliado pelos executivos e o conselho avaliar os executivos que estão ali. Uma decisão dessa não acontece da noite para o dia, até para promover também a rotação desse conselho, que foi o que a gente falou no outro episódio. Olha, eu entreguei aqui todo o meu conhecimento. Do melhor da minha experiência está aqui. Acabou esse ciclo, ou o próximo movimento da empresa, eu já, de vendas, não vou poder aportar mais nada. Eu deixo o conselho vir dar um lugar para outro. Mas como que é esse sistema de avaliação? Eu queria conectar por favor. um ponto nisso que eu acho que aproveita a tua pergunta, que é bem bacana. E é uma curiosidade minha, né? A gente costuma conversar com conselheiros de algumas empresas, com estrutura, com comitê de assessoramento, auditoria, de riscos, tudo isso. Como é composta a estrutura de um conselho familiar? Qual o tamanho médio? Que você me desse um pouco mais de visão, assim, de dimensão de como é feito esse conselho. Eu vou falar, existe conselhos de família extremamente robustos, porque você já tem, né? Se você pegar aí um conselho de família da Votorantim, se você pegar um conselho de família igual lá em Uberlândia do Grupo Algar, que já tem... São empresas maiores, já está né? robusto, mas né? das médias Agora, e pequenas. as médias e pequenas, geralmente a maioria é de uma família só. Né? Não tem várias famílias e ainda não se está tendo a questão de primos, não está tendo a questão de cônjuges. Às Mas vezes tem conselheiros externos, independentes? Eu oriento. Uhum. Eu oriento por causa da independência, para ser guardião dos instrumentos, para ser guardião da harmonia. Então, eu oriento ter um conselheiro externo e também oriento sempre trazer alguém para falar sobre mercado, para falar De sobre inovação. alguma coisa que é importante o desenvolvimento O 50, desse. o 20, 30, o 50 É, o que é 50. futura. Ah, que bom. E com relação à metodologia de avaliação, conselheiro versus executivos? Então, existe várias, né? O que eu mais percebo no conselho empresarial, né, no conselho consultivo, a avaliação geralmente é 1 a 1, você avalia o outro e o presidente, tá? Mandatos, gente, assim, eu pego muito a experiência do Banco Real que eu trabalhei. O Banco Real, ele fazia rodízio de todas as lideranças entre 3 anos e 5 anos, com exceção do vice-presidente, diretor administrativo e diretor de crédito. O restante tinha rodízio, diretor de segmento, diretor regional. Então, foi assim que durante muitos anos ele oxigenou a estrutura. O índice de contratação de profissionais externo era pouquíssimo, né? Inclusive, quando a ABN comprou, levou um susto, né? As principais lideranças com 30, 35 anos de casa. Então, eu sou favorável a esse rodízio. Né? Então, inclusive de posição. Fala assim, vamos ver se agora, o próximo ano, quem vai ser o presidente do conselho não seja o CEO. Posso fazer aquela pergunta picante, assim? Aquela bem... Manda bala, Cris. Se eu não puder responder, eu falo. Não. Cortar. O conselheiro se acomoda? Sim. Quem que não acomoda? Nós somos ser humano. Né? Acomoda. Mas hoje eu estou achando mais difícil. Por quê? Primeiro, que tem muita formação. Hoje você tem pelo menos uns 15 programas de formação de conselheiro. Segundo, que agora
está vindo esse movimento das pessoas acima de 50 anos voltarem para a atividade. Mas eles estavam acima de 40, 50 anos, então todo mundo foi para conselho. Sou conselheiro. Então, cada dia que passa, está ficando muito exigente a sua notoriedade em oxigenar, em trazer inovação. Não é inovação tecnológica, inovação para a instituição, né? Em todo sentido. Então, e com isso, a exigência está aumentando, a régua está maior. Fica mais difícil acomodar, né? Tem novos skills aí, né? E sem falar que a questão das informações, porque antes falava assim, não sou dessa área, eu não posso contribuir. Agora não, você vem com as informações antes. Então, você tem que mostrar que você estudou para estar ali. Você foi atrás da informação, você falou, esse relatório está falando que é isso, mas eu fui ver, ainda ele podia... Tem mais essa informação aqui que é importante para a nossa deliberação. E essa oxigenação, essa rotação, também está acontecendo no núcleo de pequenas e médias ou você vê isso só nas maiores? Não, ainda não. Porque essa formalização de decisões da pequena e média é recente, né? Nós estamos falando, o que mais incentivou isso foi depois da pandemia, né? Porque aí todo mundo falou, o quê? Eu preciso. E tem mais, outra coisa que eu também, como eu gosto de regra, né? Eu exijo um pouquinho, falo, você tem que me valorizar, porque o negócio é seu. Eu estou aqui para te ajudar. Então, se você que não quiser, né, achar que vai continuar fazendo desse jeito, eu já parei 2 projetos, já parei 2 projetos porque ele achou que ele ia me convencer e aí ficou difícil, porque... Mas tem que saber, tem uma hora tem que saber tirar o que faz, não deu certo. Não dá, você não está preparado ainda. Talvez daqui a pouco você esteja ou você nunca vai estar preparado. Não, e a mistura, né, de consultor com assessor, aí não é assim, né? A gente tem que... E cada vez mais, né, o que a gente discutiu nos outros podcasts, nessa questão, a mistura do executivo com o conselho, né? Sim. Ela tá ali, né? Sem dúvidas. Não tem essa separação, né? E nesse caso, acho que tem porque até... você tem o CEO, mas o CEO faz parte do conselho, a família, né? O núcleo. Eu acho que até é pior, vamos dizer assim, porque ele é o executivo, é o conselheiro, ele é o dono. Mas tem mais uma pitadinha nesse conflito aí. Conflito por si só. Mas tem uma outra coisa que está acontecendo que está ajudando. E aí você vai poder me confirmar se essa informação é correta. Vamos ver, hein? As grandes empresas, os investidores das grandes empresas estão exigindo que elas tenham certeza que a sua cadeia de valores, os seus fornecedores de insumo estão movimentando para estar alinhados com a agenda de governança. De 2030. Com certeza, né? Então, não tem jeito. Agora vai vir pela dor também, porque senão ele não vai poder continuar sendo fornecedor. Perfeito. Inclusive, a gente tem índices hoje que mede quanto a empresa está aderente ou não se ela é sustentável ou não, né? Então, existe um movimento de se investir, logicamente, de que essas empresas vão se valorizar mais o quão mais aderente elas estão às práticas de sustentáveis, que olhando sociedade, governança e o ambiente, vira negócio, né? Daqui a pouco você não vai mais conseguir fazer negócio com empresas maiores porque você não tem um nível de aderência mínima à governança aceitável. Então, vai puxar todo esse movimento de profissionalização, de uma certa forma, da governança em empresas que não precisariam por um modelo tradicional, né? E no social e ambiental, então... Muito bom. Acho que das empresas familiares a gente conseguiu fechar bem com as perguntas, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais nas pequenas e médias. Qual que é o momento delas decidirem ter um conselheiro, começar a falar com alguém externo ou montar um pequeno conselho consultivo? Qual que é o momento que você sugere que essa ação ocorra? Olha, quem não tem ainda está atrasado. Tem que ter. Tem que ter. Você tem que ter um ambiente formal para pensar seu negócio. Você tem que ter um ambiente formal para trazer o valor futuro ao valor presente. Você tem que ter um ambiente formal
para começar a sua jornada de sucedido. É isso que vai te dar o resultado sustentável, a longevidade do negócio e o cliente lembrar. Olha, aquele ali, eu sinto, né, que ele está fazendo, porque hoje tem gente que já procura na etiqueta qual o projeto social que você está apoiando, com parte do seu lucro. Da onde? Quem são os seus fornecedores? Né? Na questão do agro, como é que está sendo aí a questão do agro, da pecuária? Eles já estão pegando a 3ª ou 4ª geração do bezerro. Não adianta mais você falar, não, o meu bezerro foi criado aqui. Não, mas e os pais, e os avós? Então, assim, a sociedade também já está com esse movimento das exigências dessas práticas de governança independente. Não basta só entregar o retorno financeiro, né, para os stakeholders, tem que entregar para a comunidade, para a sociedade, para o ambiente. Se não é sustentável, não segue. Pequenas e médias criam conselho. Perfeito. E outro ponto, quando ela aceitou fazer parte do nosso podcast, ela nos lançou um desafio. Nicolas, como as pequenas e médias são tão carentes de informação e também, né, de ter a possibilidade de conversar com pessoas com experiência em cibersegurança, eu gostaria de levar alguns pontos importantes para que as PMEs fizessem para elas estarem mais seguras. Vamos fazer um bate-bola aqui, você dá uma dica que seja acessível, que dê para implementar para já aumentar esse nível, depois você fala uma e eu falo outra. Vamos? Vamos lá. Começo? Desafio aceito. Aplica patch. O que é patch para o executivo que correção de vulnerabilidade disponibilizada pelo seu fabricante. O Windows. O Windows, uma vez por mês, pelo menos, eles soltam correções para fragilidade de segurança. Aplica nos seus sistemas. É gratuito para você, porque você já paga a licença, você já usa, e aquilo vai te dar uma garantia de que você não vai ser explorado, não vai ser atacado por alguma coisa que todo mundo sabe e que já está sendo explorada no mercado. Então, para mim, uma dica assim, é para todo mundo. Apliquem os tais dos patches nos sistemas, no seu computador, no seu servidor, no seu ambiente, que já vai dar um belo de um salto em relação à segurança com um custo. Sim, e são correções, porque quando a gente lança um software, um aplicativo, são milhões de linhas de código. E nesse processo de desenvolvimento, acabam ficando algumas falhas que não são descobertas no momento do lançamento da solução. Lógico que as empresas trabalham muito para evitar ao máximo, mas acaba acontecendo. Então, na hora que o fabricante falou, tem aqui uma correção de segurança, aplique, não só você está sabendo, não só a empresa está sabendo, o mundo todo, os atacantes, eles vão explorar. Cris. Vamos lá? Eu acho que podem ser duas? Pode, lógico. Legal. Conhecimento nunca é demais. Eu acho que a primeira é, busque um ambiente simples para te proteger. Se você vai para a nuvem, por exemplo, você já tem embarcado ali várias proteções que os próprios provedores já te ajudam, do que você ter que contratar coisas difíceis e avançadas para proteger a tua empresa. Então, busca simplificar. Pois, se você precisa de ferramentas de produtividade, a nuvem te fornece de forma segura, às vezes confie, com serviço aplicado. Então, simplifica isso, entendeu? Isso é muito importante. E, por fim, quando você vai para a nuvem, o que se torna o problema? A identidade. Então, o ponto que volta para o que o Glauco falou de cuida do básico, vulnerabilidade, simplifica, identidade. Segundo fator, proteja isso, que as coisas vão mais tranquilas por aí. Sem dúvida. E a minha dica é ter um plano. Que bom que não aconteceu o ataque até agora, mas eu preciso mesmo passar pelo ataque, sentir aquela dor, impactar o meu negócio, impactar o cliente, para aí fazer os investimentos, para aí ter os processos? Não. Vamos ter esse plano. Tem várias sugestões que a gente pode dar, vamos deixar depois documentado, mas com esse plano de resposta a incidente escrito, treinar também, porque na hora que dá o ataque, dá o problema, dá a dor de barriga, você não vai lembrar de ler, você não vai saber como atuar. Então, a partir do momento que você treina, exercício simples, né? Olha, se o ataque acontecesse aqui e fosse através do e-mail, como que seria? Qual impacto geraria? E a partir daí, esse treinamento, né? Como que o presidente se comunica com a imprensa? Tem que comunicar ao conselho? Tem que lançar uma nota, né? Para NPD? Tudo isso treinado, quando acontecer, você vai conseguir recuperar mais rápido e vai reduzir o impacto. Fez sentido, Ari? Com certeza, principalmente nas reuniões, né, nós estamos falando de empresas pequenas, eles geralmente têm reunião de lideranças semanais, para alinhamentos
né, de metas, incluir esse assunto. Ou o pessoal de marketing criando um minuto seguro, né? Já que estão ali as lideranças envolvidas, vamos, né, falar uma pílula de conhecimento? Exatamente, né? O CEO pode gravar, né, um bom dia da semana, incentivando, fala sobre isso. Com certeza. Né? Então, aquilo que é lembrado é mais fácil. Então, eu acho que tem que ser um assunto recorrente. Né? Sempre vai ter um exemplo e sempre vai ter alguma coisa. Vamos fazer isso, como deve ser feito. E eu acho que um outro ponto também que ajuda esse mercado de pequenas e médias empresas tem alguém tomando conta da parte de tecnologia dele? Não, talvez não seja de dentro, talvez seja uma Geralmente empresa... é de fora, Geralmente né? é uma empresa que faz esse tipo de coisa. Cobra dele. Cobra dele, assim, essa correção de vulnerabilidade de segurança. Cobra dele que ele... Cara, que você tá olhando de segurança no meio ambiente? Nem que talvez ele te cobre um pouco a mais para fazer esse tipo de trabalho. Mas incentiva essa cobrança... Incluir isso nos contratos, um assim, aditivo, todos né? eles já estão dentro de casa. É mais fácil você pegar esse cara e pedir para ele do que você ir querer buscar uma empresa especializada em cibersegurança que talvez vai ser inacessível para uma empresa menor. Mas tem alguém ali fazendo alguma coisa? Conversa com essa pessoa, incentiva ela a se tornar um agente de proteção do seu ambiente também. Mostra a cenourinha para ela de que, assim, ela pode ganhar dinheiro com aquilo. Exatamente. Porque esse mercado é extremamente desassistido. As empresas não chegam nelas, nas pequenas e médias. Mas tem empresa ali. Então, esse empresário, esse pessoal, se ele vê valor financeiro que ele vai ganhar um pouquinho a mais, para ele vai ser ótimo. E vai ser ótimo para a empresa também, que vai ser melhor atendida e vai estar com um nível de segurança melhor. Sabe qual é o termômetro disso? No último ano, e esse é um termômetro interessante, eu acho que eu recebi umas 4 ou 5 ligações de conhecidos ou parentes que tiveram as empresas pequenas, que é a clínica do interior, que é a farmacêutica, são pequenas empresas ali que sofreram ataque e não sabiam para onde ir. Ah, mas eu já chamei o meu parceiro aqui para cuidar do ambiente, mas aí o atacante volta. Então, existe uma carência nisso aqui. E como isso conecta muito com o que você falou, que o número de ataques nesta camada aumentou muito. E eu percebi isso na prática, as pessoas me ligando e falando, Cris, eu preciso de ajuda, não sei o que eu faço. Com certeza. E uma coisa que eu queria trazer é aquele bate-papo ali do início, no Esquenta, que estava muito legal. Nós tentando definir indicadores de risco para virar aquele painel. A empresa na palma da mão. Os 8 indicadores. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Qual que é a tua visão dos indicadores? É importante? Ah, precisa. E principalmente o indicador está aliado à questão financeira, reputação e margem, valor da marca. Precisa, né? Que são os reais riscos, né, Ine? Exato. Não tem jeito. Gente, empresa precisa ter. Tem que ter, Então, né? não adianta. Isso daí, não adianta nós ficarmos... não, tem que ter lucro. Ela só existe porque tem o lucro. Mas, assim, e aí a gente tem que pôr na posição de sócio, de dono. O dono gosta de ver a margem líquida ser melhor a cada momento, né? Aí você põe e fala assim, poxa, olha aí, nós fizemos isso e o seu concorrente não fez, olha lá o que está acontecendo com ele. Nós fizemos. Então, você podia ser ele. Assim, não é garantido que seria, mas é um bom indicativo. E também eu penso assim, gente, quando se fala de risco e educação, eu fico assim, olha, eu sei quanto que você faz, se você investir, qual é o valor. Agora, se você não investir, eu não sei te dizer qual que vai ser a sua perda verdadeiramente. Porque a criatividade do mal é muito grande, né? O ócio criativo ali impera, né? Então, eu falo assim, olha, eu tô te fazendo para nós tentarmos, e eu não sei qual que é o seu apetite a risco. Você suporta, né? Aí vem aqueles 4P, né? Propósito, potencial, probabilidade e possibilidade. Eu não sei qual a sua possibilidade de suportar as perdas.
Tá com caixa apertado, a margem tá muito baixa. Né? Pode ser decisivo para o negócio, né? Então, e nós sabemos que isso daí também é nosso, né? Nós não gostamos de planejar, nós não gostamos de gastar muito tempo no quê. Isso é do ser humano. E aí, você fala assim, e se acontecer? E aí muda, Plantar né, essa aquela mente, né? conversa dos indicadores técnicos pro de resiliência, né? Até quanto eu suporto? Eu tô no tubo ali, Exato, assim, quantos dias eu consigo ficar sem vender? Assim, qual que é o meu fôlego financeiro para suportar um negócio desse? Nós conversamos com um entrevistado aqui, um bate-papo nosso, de que a empresa que ele atuava estava muito mal das pernas, já estava muito próxima de uma RJ e teve um incidente cibernético e ficou um mês Aí foi existencial, né? sem conseguir fazer o negócio deles funcionar. Entrou na RJ. Ia entrar? Talvez fosse, mas acelerou o processo Com certeza. porque veio num momento muito ruim. Você pega um varejista, um cara que se prepara para uma Black Friday, para um Natal, para um ano novo, e toma um ataque cibernético naquele dia. É o maior medo de todo mundo que trabalha nesse mercado. E aí linka com a questão da resiliência, assim, você vai conseguir pagar os seus fornecedores se isso acontecer? Você vai conseguir voltar? Você vai falar pro cara assim, ó, você vai ficar um mês fora do ar, um mês sem vender. Pode ser que tenha que fazer, nem volta. Assim, é um mês, não precisa nem voltar, porque vai ser tão ruim que não adianta. Pensar nesse ponto da resiliência é muito bacana. Mas eu vejo a questão da resiliência como sendo algo para um nível de maturidade muito grande para se medir. Sim, Não tem um caminho para chegar lá. Um caminho para ser chegado, para chegar lá. E eu vejo a questão dos indicadores como sendo uma coisa mais tangível e mais fácil de ser praticada por todo mundo. A gente pensa em indicadores e fica pensando naqueles negócios assim, elaborados por cientistas da NASA. E às vezes não. Assim, são os indicadores podem ser indícios do seu ambiente sobre a sua saúde cibernética, como a gente estava falando lá fora. Tive algum incidente? Porque se tiver um incidente grande, todo mundo vai ficar sabendo. Teve algum no último período? No último mês? No último trimestre? Não. Interessante. É um indicador de ser uma forma de se medir. Eu estou enxergando o meu parque, eu estou aplicando as correções em todos os servidores, eu estou conseguindo monitorar, porque a ignorância é uma benção. Eu não estou vendo nada, pode ser que esteja acontecendo, eu não estou vendo, não, mas eu estou vendo os meus servidores, as minhas estações de trabalho, os meus sistemas, estou conseguindo monitorar eles? Estou. Pô, legal, um outro indicador bom de ver. Acho que as coisas mais simples, elas se conectam e elas começam a dar uma percepção sobre... Estou mais seguro, estou bem ou não estou bem nesse tema. E a tradução disso é o risco. É o risco, assim. E extrapolar um pouquinho, né, Cris? Que a história assim, mas qual que é o risco cibernético? Não. Assim, o risco é meu sistema não está no ar, eu não consegui pagar meus fornecedores, eu não consegui honrar com a minha folha de pagamento. Esse é o risco da empresa. A minha reputação é vazar dado e eu sofrer um problema regulatório, eu tenho um problema com o meu... cliente. Se o meu cliente... Imagina eu vazar, eu, prestador de serviço de uma empresa, vazo o dado que eu recebi de um cliente grande. Nossa, eu tô ferrado. Mas o caminho, geralmente, assim, é muito fácil você falar de impacto. O problema é falar de probabilidade. E o conselho, esse nível, ele quer falar de probabilidade. Como eu tô suscetível a acontecer isso comigo? E aí é onde eu acho que tem maior dificuldade de pegar tração com a equipe, com a parte de segurança. Então, mas a gente tem orientado para que vá lá na fonte. Vai lá, vê lá no processo, né? Nos relatórios da recorrência, vê lá como é que isso é medido, como isso é visto, por que está deixando. Está acontecendo isso porque nós não enfatizamos isso no treinamento, no engajamento. Então, as pessoas ainda estão fazendo isso. Deram exemplo esses dias para mim do Word para PDF, PDF para Word. Gente, qualquer coisa mais simples do que isso. Agora, quantas pessoas que sabem disso? Porque às vezes as coisas estão acontecendo por desconhecimento. Com certeza. E educar é um pilar muito forte de todo o teu processo, né? Tem que fazer. Tem. Gente, a gente vai ter que caminhar pro final. Pode fazer. Tá muito bom. E eu queria perguntar para você, teve algum ponto aqui que você gostaria de compartilhar com a gente, com a nossa audiência, que a gente deixou de cobrir? Não, Nick, eu só gostaria de enfatizar
a importância do código de ética entre a gente, né, nas empresas, entre a gente na pessoa física. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito da questão sistêmica, né, que a gente tem que ter um respeito às normas pelas pessoas do entorno, pelo planeta, né, e que tem que conversar, gente. Eu acho que contra números, né, estão aí os números, né? Pequenas e médias empresas fazem parte daquela pequena estatística de ser 90%. Pequeno. Né? 90%, 75% da força de trabalho, de 40% do PIB Brasil. Mas mundial não foge muito, não. Também está aí acima dos 60%. Então, o cibersegurança não tem como não ser um tema, porque é aí que eles estão, são aí, porque não tem, porque não tem investimento, não conhece. Não adianta mais. Nós temos que enfrentar. E eu acho que o nosso papel aqui está sendo esse, a gente está tendo a oportunidade de disseminar isso, dessa importância, né, dessa educação. Ai, muito bom. Cris, palavras para nosso fechamento. Fantástico, obrigado por compartilhar com a gente teu conhecimento. Eu acho que essa é uma das nossas... Eu acho que é a nossa principal missão, né? Compartilhar e passar esse conhecimento para as pessoas que estão chegando, seja do conselho, seja CEO, seja familiar, todos eles. E como é que eu... Tudo bem, errar faz parte, mas se eu aprender com o erro dos outros, ajuda um pouquinho, né? Então, é isso. Obrigado. Valeu. Assim, um bate-papo muito bacana. Acho que ajudou muito a trazer essa visão do familiar, do pequeno e médio, que também reforçar que é uma preocupação para eles. Acho que é esclarecedor e muita gente finge que não precisa prestar atenção nesse negócio e realmente precisa. Os riscos estão aí e eles realmente podem quebrar uma empresa e parar uma empresa e acabar com uma família. Porque muitas vezes elas estão amarradas ali num sustento único e o impacto pode ser cada vez pior para toda aquela sociedade, aquela família, todo mundo está envolvido naquilo ali, né? É bacana a gente poder levar esse tipo de coisa para todo mundo e mostrar que a preocupação, ela existindo, existem formas de ela ser endereçada. É melhor você saber onde está pisando do que você ficar na ilusão de que não tem problema nenhum, né? Acho que o resumo que a gente pode trazer é esse. E agradecer de novo aqui a parceria. Que bom. E se o pessoal quiser entrar em contato com você para ter essa tua parte da consultoria... eu queria que você falasse das suas aulas que você está a seu EAD. Fala pra gente. Eu tenho... Bom, hoje eu já tenho 2 cursos, né? Eu tenho um de introdução à governança na plataforma Udemy e tenho um na Fundação Dom Cabral, que é a governança para empresas familiares. Todos os 2 são EADs e na minha consultoria eu tenho o meu particular, que é Sua Jornada de Governança em 8 Passos, que é onde eu faço toda a elaboração do projeto de governança nas empresas. E eles encontram você pelo LinkedIn, pelo e-mail? Sim. Os meus contatos, LinkedIn, Eni Marçal, e e-mail enimarcal, né, porque com C, @gmail.com. E vou ficar muito feliz das pessoas me procurarem, porque é um tema que eu gosto muito. Muito obrigado por estar aqui com a gente, ter viajado para estar aqui compartilhando sua experiência, seu conhecimento. Ficamos muito felizes. E eu também estou lisonjeada da oportunidade de aumentar o meu network e meu conhecimento nesse tema. Estou à disposição. Que bom. E para você que gostou desse conteúdo, por favor, dê o like, isso nos ajuda muito. Ligue o sininho também para quando tiver um novo conteúdo, você ser avisado em primeira mão. E também coloque seu comentário. Vamos continuar esse debate no mundo digital. Obrigado.